Bom dia não, boa tarde. Cara, vou tentar ser breve, tá? Mas isso aqui, ó, gráfico de uma semana do Bitcoin, tá? Gráfico semanal. E o que isso significa? Significa que cada velhinha dessa representa uma semana, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, desde que o Bitcoin foi criado, o topo histórico dele, tá? Que é aqui, ó, 19.721, tá? E o fundo recente dele, que foi qual? Esse aqui de 3.163, tá bom? Então aqui, ó, de 0 a 100, a queda dele, de 19.000 a 3.000 tem esse movimento de queda, que é uma tendência de baixa, tá? Uma tendência de baixa. Eu vou nem mexer nessas ferramentas não, porque essa ferramenta é muito enjoada aqui. Então, beleza. O que nós temos aqui? Uma tendência de baixa, o preço bateu aqui em 3.000. Vou te explicar o que é essa linha laranja hoje. Essa linha laranja é uma média aritmética de 200 períodos. O que ela faz? Ela pega a média de 200 períodos e me dá um preço. O preço da média de 200 períodos. Isso aqui, essa linha essa média de 200 períodos, é o que me indica a tendência de maior período. Então, se o preço está acima da média, significa que o mercado está comprador. Se o preço está abaixo da média, significa que para longo prazo o mercado está vendedor, tá? O que é o preço acima e o preço abaixo? São as velhinhas, né, acima da média ou as velhinhas abaixo da média, tá? Essa linha aqui, verde, é a minha média de 20 períodos, que é de um tempo menor, tá? Eu vou tirar agora o gráfico de semanal. Você vê que no gráfico semanal ele está comprado, o Bitcoin está na compra, tanto no longo prazo, média de 200 cortada para cima, como no curto prazo, no prazo diário, né? Que é a média de 20 períodos, como ele está cortado para cima aqui também, o preço está acima da média de 20. Vou botar aqui no gráfico diário. E a gente tem esse cenário aqui no gráfico diário. O que aconteceu no gráfico diário? No gráfico diário... Opa, perdão. No gráfico diário, nós temos, ó, o preço que caiu lá, né, que você viu no semanal agora. Agora a gente está vendo os velhinhos com mais detalhe. O preço chegou a entrar numa tendência de baixa aqui, ó, que era uma tendência que me habilitava a fazer venda no Bitcoin, né? Não sei se dá para vender descoberto. E aí o preço despencou daqui para cá, despegou uma boa quantidade aí de valor, tá? E aí eu vou ampliar aqui agora para mostrar o que está acontecendo com o preço agora. O que está acontecendo com o preço agora? Depois que o preço fez esse fundo de 3.000, opa, 3.135, depois que ele fez esse fundo, ele armou uma alta, e aí a alta, ela ficou habilitada para mim. Eu vou te explicar o porquê depois, né, nas aulas que a gente vai ter. Essa compra me habilitaria a fazer compra em Bitcoin aqui, apenas quando o preço cruzasse essa média de 200 e essa média de 20 aqui tivesse com preço acima. Quando é que ela cruzou a média de 200? Nesse dia aqui. Que dia foi esse? Dia 2 de abril. Que acho que está batendo mais ou menos no dia que você estava falando aí dos 4.000 e poucos dólares, né? Então, ó, a minha compra estaria aqui no topo desse dia aqui, do dia 2 de abril. Minha compra, eu efetuaria minha compra aqui no dia 3 de abril, se eu não me engano. Não, 1º de abril subiu, minha compra seria no dia 2, perdão. Essa vela aqui verde aqui que o preço cruzou, cortou a média de 200, com volume, com muita força compradora, minha compra estaria aqui acima nos 5.085 dólares mais ou menos. E depois disso, cara, não tinha venda. Eu provavelmente, dentro do que eu vou te explicar e te ensinar depois, você teria comprado aqui, então o stop ia estar aqui embaixo dessa vela, nos 4.135.
e você não ia ser estopado em nenhum momento. Salva aqui. Você ia ficar nessa operação, cara, provavelmente dos 5.185 dólares até esse fundo aqui, que seria mais ou menos aqui uns 7.840 dólares, tá? Era quando você sairia dessa operação. Respondendo a sua pergunta, vou para o gráfico de 60 minutos, que foi a tal da pirâmide que eu desenhei para você. A pirâmide, cara, é um padrão de candlestick, de análise gráfica, perdão, é um padrão de reversão de tendência, tá? Que é um diamante, na verdade. Tá? Não é a pirâmide não, perdão, é um padrão de diamante. Eu vou abrir aqui, ó, para você uma página na web para você ver na análise técnica, na análise gráfica, o que representa. Vou ajustar aqui agora o que representa. Isso aqui, cara, você tem que sempre vir ajustando a figura até de fato ela romper e fazer pullback. Eu não sei se você lembra que nas imagens que eu plotei para você, que o preço para me habilitar para venda, ele teria que cortar a média de 200 e ficar trabalhando abaixo dela, que é essa média laranja. O preço está batendo na média e está subindo, batendo na média e está subindo. Então ele ainda não perdeu para me habilitar a venda. Mas respondendo a sua pergunta, até quanto mais ou menos o preço pode cair, a gente vai traçar um estudo de Fibonacci aqui. E eu vou te dizer agora aonde são os possíveis alvos de queda do Bitcoin, caso ele perca essa figura aqui do diamante, tá? Primeiro alvo de queda é 7.160. Vou traçar uma linhazinha aqui para servir de parâmetro, tá? Então, aqui, ó, primeiro alvo 7.160. Segundo alvo de queda, 100% aqui, desse movimento aqui da figura. Perdão, cara, eu coloquei ele no topo errado, o topo é aqui. Vou ter que fazer um ajuste fino aqui agora. Primeiro alvo de queda, 7.130. Vou botar 7.125, tá? Segundo alvo, opa. Tá bom, 7.140. Segundo alvo, tá aqui, ó. $6.850, tá? E o terceiro alvo, $6.420. São os possíveis alvos de queda que eu acredito que o Bitcoin possa vir a fazer. 6.410 aqui, que eu acredito que o Bitcoin possa vir a fazer. Estou dando um print aqui na tela para te mandar esse estudo. Possíveis alvos de queda do Bitcoin. Cara, tu vai me falar, Fernando, quando que eu poderia vender o Bitcoin para ganhar na venda? Aonde que estaria essa operação? Vou te mostrar agora desenhando aqui no vídeo. Eu vou explicar um pouquinho para você, a grosso modo, tá? Detalhe depois. Teoria de Dow. E o que é um pullback, se você não souber, tá? Então vamos lá. Opa, aqui na ferramenta errada. Vamos lá. O que é, que Dow, seu Charles Dow, descobriu em 1700 e pouco, 1800 e pouco, trocentos anos atrás, acerca de tendência. Ele entendeu, ele descobriu que o mercado, ele possui três formas de se movimentar. Existe uma tendência de alta do preço,
que é quando o preço faz um topo e um fundo maior que o outro. O que é isso, Fernando? Significa que o preço... Aqui eu tenho um fundo. Aqui eu tenho um topo do preço. Aqui eu tenho um fundo, o preço cai, começa a cair, para aqui. Depois ele tem um topo. E esse topo, ele é maior que o topo anterior. E esse fundo, ele é um fundo maior que um fundo anterior. Isso aqui é uma tendência de alta do preço, porque o preço está fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes. Aqui no gráfico, onde que está a minha tendência de alta? Está aqui, ó. Vou botar a cor aqui vermelha. Ó, o preço veio aqui, fez um topo, depois fez um fundo, ó. Esse fundo não foi maior, foi maior. Depois ele subiu, ó, e rompeu o topo. Esse topo aqui já está maior que esse topo. Esse fundo está maior que esse fundo. Então, isso aqui era uma tendência que o senhor Charles Dow descobriu quando começou a estudar os candles japoneses. Tá? Então, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. A tendência de baixa nada mais é que ao contrário. O mercado vai fazer, ó, topos e fundos descendentes. Tá? Aqui eu tenho um topo, aqui outro topo, aqui outro topo, aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho outro fundo e outro fundo. Um topo menor que o outro e um fundo menor que o outro, tendência de baixa. E o mercado, ele também, segundo o Dow, ele descobriu que o mercado também se movimentava em consolidação. O que isso significa? Que o mercado não está nem em tendência de alta e nem de baixa. Quando o mercado está consolidado, ele não confirma os topos e fundos ascendentes nem descendentes. Eles ficam sem direção. O mercado começa a andar de lado, o mercado fica sem direção. Que é exatamente quando o preço está andando aqui nos 60 minutos. Ó. O mercado está sem direção. Isso aí é que as pessoas chamam que o mercado está consolidado. Ele está consolidado numa faixa de valores, de preço, e ele não sai dessa faixa. Então, assim, não vou me estender muito mais para o vídeo não ficar longo, não é o propósito, né, de dar aula agora, mas é mais ou menos isso, ó. Isso aqui é a teoria de Dow, tá? Nós estamos com o mercado consolidado com essa figura aqui do padrão de diamante. Vou printar isso aqui também para deixar salvo para você namorar isso depois, tá? E aí, esses são os possíveis alvos de queda. Depois eu vou te explicar por que eu tracei essa ferramenta aqui, que é só uma ferramenta de Fibonacci. E onde que está a venda aqui? Entrar vendida aqui nesse Bitcoin. Quando o preço fizer isso aqui, ó, perder a média de 200, perder essa linha de base do diamante. Quando ele fizer isso aqui com volume, com força vendedora, 2/3 dos movimentos de figura, o preço faz isso aqui, ele faz um pullback, ó, ele rompe a figura, testa
a linha de média de 200 ou até mesmo a base de uma figura gráfica e depois ele cai. Opa, perdão. Deixa bonitinho aqui, coloridinho. Depois ele cai. O que é isso aqui? Isso aqui é o tal do pullback. Se você nunca ouviu falar, isso aqui é o tal do pullback. Ele sobe, depois ele perde esse fundo aqui e cai, ó. Isso aqui é o pullback. Aonde que está a venda aqui? A venda, ela tá quando ele perde esse fundo aqui, ó. Opa. Quando o preço perder esse fundo aqui, ó, que foi do candle que rompeu a figura, é um local bom para eu entrar na operação na parte vendedora, tá? Para o quê? Sair na compra com lucro, ou aqui, que é um alvo, ou aqui, que é outro alvo, ou aqui, que é outro alvo, tá? São os alvos do nosso amigo Fibonacci, tá? Aqui também tinha outro alvo, perdão. Na verdade, esse primeiro aqui, esquece, que primeiro aqui não é alvo não. Eu me confundi aqui agora. Nos 3 alvos que eu tracei para você, ou aqui no 7.139, ou 6.850, ou 6.410. Então, isso aqui são os alvos, tá? Então, isso aqui que é o que eu espero que eu espero para acontecer, para poder entrar numa operação na parte vendedora, acreditando que o preço vai cair. Se ele perder a figura e perder a média de 200 e ficar com um preço abaixo da média de 20. Cara, é isso. 17 minutos. Espero na quinta-feira a gente poder estar junto para começar as nossas aulas, tá bom? Um abraço, boa tarde, fica com Deus.